Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. O Flamengo vive um momento muito conturbado e preocupante. E assim, eu não gosto de fazer vídeos como esse, mas, cara, a gente tem acesso a jogadores, a gente tem acesso a pessoas ligadas à diretoria e principalmente a jogadores, né, que acabam em off passando algumas situações pra gente e que, cara, a gente precisa falar, né? Até porque tapar o sol com a peneira, jogar a poeira para debaixo do tapete não vai resolver. A questão é sentar todo mundo. Inclusive, teve uma reunião do BAP ontem com a comissão técnica. O GE trouxe em primeira mão, né, confirmado pelo site UOL e a ESPN também, onde fez duras cobranças à comissão técnica, ao grupo de jogadores, porque, cara, tá na hora de lavar roupa suja e ver quais são os problemas que têm acontecido dentro do clube. O problema inicialmente era do presidente, aliás, do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, com o Zé Boto, né? A demora em reforços, a contratação de reforços, principalmente nas posições mais carentes do Flamengo, posições que o Felipe Luiz considera primordiais para poder encaixar o modelo tático que ele quer, né? E aqui eu não estou tomando partido de ninguém, não, tá? Eu estou só apenas ressaltando que a culpa maior disso processo todo acaba sendo da diretoria, porque se você sabe que o treinador tem um modelo de jogo e ele cobrou durante um ano a contratação de um atacante que se encaixe nesse modelo de jogo, e você não vai entregar esse atacante para ele, por que renovou? Por que não buscou outro treinador? Né? Então, assim, tá tudo errado. E fica esse conflito. Na renovação, Felipe Luiz colocou lá uma cláusula, uma situação onde ele exigia a contratação de um atacante dentro do perfil que ele quer e até agora a questão não chegou. Mas não para por aí, não. A coisa está muito pior do que vocês possam imaginar. Jogadores fazendo biquinho, beicinho e entendendo que a diretoria, que a torcida do Flamengo está exagerando nas críticas. É lamentável tudo isso. E nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui no nosso canal Família da Nação. Inclusive, Maestro Júnior deu uma declaração forte, dura, e que nós vamos mostrar aqui para vocês. Fiquem atentos, porque esse vídeo é muito importante e nós temos que fazer mudar os rumos do Flamengo a partir de agora, para que a gente possa conseguir reverter esse resultado contra o Lanús, que não vai ser fácil. O time do Lanús é bem fraco, mas o Flamengo não joga nada contra ninguém. O Flamengo joga mal contra todo mundo. Até quando vence, o Flamengo joga mal. Tem dificuldade de infiltrar na defesa adversária, defesas frágeis, adversários muito fracos, e o Flamengo tem dificuldade. Bom, peço para você deixar o like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Deixa o like aí rapidinho. Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Galera, quem nos acompanha sabe que a gente já vem há algum tempo e como acontece diversas vezes, a gente traz algumas notícias aqui no canal Família da Nação. Isso a gente aqui poderia enumerar várias. Lucas Paquetá, por exemplo, é o mais recente, que trouxemos desde dezembro, na verdade novembro, né? E durante todo o mês de dezembro nós fomos assim, desmentidos por praticamente todos da imprensa, dizendo que era mentira, que o Flamengo não tinha interesse no Paquetá nada, que o Paquetá não tinha desejo de voltar nada para o Brasil. Quer dizer, coisas absurdas que, poxa, e pessoas que sabem que a gente tem acesso a familiares, ao próprio jogador e tal, e fazendo isso de pura maldade. Né? E, mais uma vez, a gente trazendo notícias já há bastante tempo de conflitos que estão acontecendo internamente no Flamengo e que é muito chato, entendo que é desagradável. Você aí do outro lado, muitos podem pensar, vocês estão
querendo implantar a crise. Gente, a crise está implantada. Será que você não vê a performance do Flamengo dentro de campo? Será que você não vê que os jogadores estão se arrastando fisicamente? Será que você não vê que as férias prolongadas que eu vinha dizendo desde o final do ano, que o Flamengo precisava não repetir os erros, não poderia repetir os erros de gestões passadas, que todos os clubes iriam fracionar as férias. O Flamengo fez tudo diferente. Teve 4 dias de pré-temporada. Isso vai comprometer o ano inteiro. É o ano inteiro. Você não consegue. Porque o problema não é ritmo de jogo. O problema é aquele combustível. O que é a pré-temporada? A pré-temporada na Europa é sagrado. Porque é ali em que os jogadores fazem trabalhos físicos, trabalhos de força, diversos trabalhos, onde serve de combustível para o longo da temporada. Você vai gastando aquele combustível que você adquiriu na pré-temporada. O Flamengo não fez pré-temporada. Isso é irrecuperável. Agora, a gente tem que minimizar esses problemas. O BAP se meteu no planejamento da comissão técnica, que tinha decidido abandonar o Campeonato Carioca e preparar a equipe para a final da Supercopa do Brasil, né? O Flamengo acabou perdendo por ter feito um planejamento totalmente equivocado. Corinthians terminou a temporada de 2025 depois do Flamengo, uma semana depois, e voltou dia 2 de janeiro. O Flamengo voltou dia 12, 10 dias depois. 4 dias depois teve um clássico contra o Vasco, em que o presidente foi lá no Ninho do Urubu e exigiu que o Flamengo interrompesse todo o planejamento e botasse o time titular. Então, assim, virou uma bagunça. Virou o amadorismo que sempre caracterizou o clube de regatas do Flamengo, com um presidente amador que não tem conhecimento nenhum de futebol, chegando lá e mudando todo o planejamento de uma equipe profissional. Enfim, e isso teve consequências. O Felipe Luiz não gostou de ter tido o dedo do presidente, né, de ter tido uma ordem expressa mudando todo um planejamento que ele sabe que vai comprometer o ano. E você agora tem que minimizar esses problemas. Você vê jogadores totalmente fora de forma. E aí você fala, mas só vai adquirir ritmo com o passar dos jogos e tal. Cara, ritmo de jogo até vai, mas e o condicionamento físico? Como é que vai ser? Se não tem treinamento, não tem mais, jogo 4 domingo, você não consegue treinar. Então, assim, é uma situação delicada. Felipe Luiz muito insatisfeito com a não contratação de um atacante no modelo de jogo que ele quer. E eu não estou dizendo que o Felipe Luiz está certo, não. Estou aqui só trazendo fatos. Fatos que foram apurados de forma criteriosa, inclusive com jogadores do Flamengo que a gente tem acesso. Então, e aí culminou numa situação onde a torcida do Flamengo perdeu a paciência e começou a chamar de time sem vergonha no último jogo, criticar, vaiar a equipe e uma série de outras situações em que os jogadores se voltaram contra a torcida. Então hoje a gente vive um conflito interno de José Boto com o Felipe Luiz e um conflito entre os jogadores com a torcida. Quer dizer, tudo errado. E aí você vê, Fábio, você que está dizendo isso, está querendo implantar crise? Não. Todo mundo agora, eu falei isso lá atrás. E muita gente dizendo, o cara está querendo criar crise, não sei o quê. Agora está todo mundo falando, porque está todo mundo vendo. Inclusive, nós vamos mostrar para vocês aqui o Maestro Júnior. Eu recebi esse vídeo no programa Sport TV, não sei de que horário ontem, não sei qual foi o programa, acho que da tarde, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o Rizek. Ele falou claramente sobre esse tema e dizendo que os jogadores do Flamengo, e ele conhece, o cara passou anos ali dentro das 4 linhas, sabe muito bem quando o jogador quer fazer uma demonstração de insatisfação contra o torcedor. Inclusive, ele viveu a vida dele inteira praticamente dentro do Flamengo, conhece o clube. Olha só o que falou o Maestro Júnior sobre o último jogo, e isso é muito grave.
o maior dos jogadores, a não divisão de comemoração do gol com a galera. Dela Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo. Eles não foram comemorar não, como normalmente entre eles ali, dividir a alegria do gol com a galera. Essa foi a resposta. Pelo menos eu vi. Não, essa leitura é perfeita. Eu vi assim. Mas você sabe qual foi a reação maior dos jogadores? A não divisão de comemoração do gol com a galera. Dela Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo. Eles não foram comemorar como normalmente entre eles ali, dividir a alegria do gol com a galera. Essa foi a resposta. Pelo menos eu vi. Não, essa leitura Bom, aí você vê, né? A palavra do Maestro Júnior e que mostra claramente, né, uma insatisfação. E se você parar para pensar, você reparar nos gols, aconteceu exatamente isso. A torcida chamando o time de sem vergonha e tal, vaiando no intervalo. E com razão, a torcida tem toda a razão de fazer isso. Os jogadores, eles entendem que ganharam muito no ano passado e querem esse ano, o quê? Um ano sabático? Que isso, cara? Tem que cobrar mesmo. Então, não comemoraram com a torcida, foi muito claro, né? Isso foi arquitetado, foi combinado, que os gols saíam e eles não iam para a torcida, voltavam para o meio-campo, né? O Arrascaeta fez o gol de número 100. Era um gol para ser comemorado. Ele foi lá, pegou a bola e veio para o meio-campo sem nem fazer nenhum tipo de sinalização para o torcedor. Então, cara, tá na hora de haver uma conversa, uma lavagem de roupa suja para poder consertar todos esses problemas antes que a coisa afunde. O Flamengo perca aí a Recopa Sul-Americana, mergulhe numa crise. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo vê os rivais diretos se distanciando, tudo bem que está no começo, mas é assim, o Flamengo cansou de perder campeonatos brasileiros justamente no começo, por inícios ruins, e a gente tem que ficar muito atento com esse cenário que está se desenhando e que a coisa não anda boa. Queria saber se você concorda comigo, coloca aí nos comentários, deixa o seu like e tem aqui embaixo uma ferramenta nova que você que é fiel à Família da Nação, poxa, dá uma ajudada. Você pode hypar o vídeo. Assim que você acabar de assistir, você olha lá, tem lá, hypar. Poxa, clica lá, é de graça e ajuda muito na divulgação do vídeo. Poxa, conto com você. Posso contar contigo? Dá essa força pra gente, deixa o like e hype o vídeo. Um grande abraço, saudações rubro-negras.